E aí, gente, como é que vocês estão? Acabei de tomar um banho, um banhozinho. Ai, ainda bem que nós somos de casa, né? Então tá tudo bem. Hoje eu vou falar um pouquinho baixo, porque eu tô gravando esse vídeo bem cedo, porque eu acordo cedo, eu adoro fazer vídeo cedo. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho mais baixo, tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês viram meu cenário novo? Porque eu mudei, eu estive afastada, você que me acompanha aqui nas aulas, desculpa, porque de setembro pra cá minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Transições de Libra, né? Nem tá falando nos vídeos que Libra tá passando por muitas transições e essa mudança foi uma delas pra mim. Mas me sinto bem mais feliz onde eu estou agora, tranquila, em paz. Então, por isso que eu retornei agora às aulas. E como a gente não tem pressa, né? Porque vocês estão aí assimilando o conteúdo. Então, estou retornando para ver se dessa vez a gente vai até o final. Nós vamos agora começar com os arcanos menores. Aí, paralelo, eu vou gravar vídeos também, né, de complementação das aulas. Terminando os vídeos dos arcanos menores, eu vou fazer as associações. E tá na hora da gente fazer uma live, né? Então, eu vou postar aqui um convite para vocês, para a gente fazer uma videochamada pelo Zoom, fazer alguma coisa nesse sentido para a gente tirar as dúvidas, né, de vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os arquétipos, né, o que são arquétipos, a importância deles na leitura de tarô, né, porque todos os arquétipos são símbolos fundamentais e a gente já falou sobre isso quando vocês assistiram o vídeo de intuição, falando sobre intuição. E é aquela coisa que eu expliquei para vocês, né? Um arquétipo, ele tem uma simbologia, ele tem um significado que conta muito, como eu disse para vocês, o material, cada carta, o conteúdo, o que está ali na carta, o que significa tudo que está ali na carta, os desenhos das cartas, vem muitas vezes explicativo nos livretos, né, que acompanham os decks, mas também vocês podem buscar no Google o significado, né, de cada um, porque o tarô de Marsella, ele explica muito bem. Eu já passei para vocês um e-book aqui muito importante, né, que explica cada um dos elementos de cada carta, de cada arcano do tarô. Mas, né, vamos falar um pouquinho sobre arquétipos hoje. Os arquétipos junguianos que a gente fala, porque Jung, né, Carl Jung, ele veio com todo esse conteúdo, estudo. Então, eles são retratados muito forte nos 22 arcanos maiores, que eu tô falando para vocês, né, que são representados no tarô. É uma ferramenta de autoconhecimento que eu tô acompanhando aqui. E não são só símbolos, tá? Eles são formas de experimentar e ver a nossa vida em diferentes circunstâncias. Por exemplo, quando eu abri o canal, que eu fui escolher o arquétipo, o símbolo do canal, escolher o girassol para mim foi muito importante. Ele tá até aqui, ó. Ganhei essa rendinha aqui, tá vendo? Que lindo! De bilro, fazendo com o desenho do arquétipo do girassol. Então, para mim, por exemplo, o arquétipo do girassol foi escolhido a dedo, porque não é só o girassol que a gente fala assim, não, ele voltado para a luz, sempre voltado para a luz, também. Mas o girassol, para mim, ele tem a cor amarela, que a gente já estudou sobre as cores. O girassol, ele é uma fluorescência, então do miolinho dele, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu fiz de um girassol meu aqui do jardim,
que foi mostrando bem o que é essa fluorescência. Então, assim, quando eu escolhi, falei, cara, eu quero trazer, eu quero que as pessoas despertem para a luz, né, com o meu tarô. Então, essa fluorescência foi muito importante para mim na escolha do arquétipo do meu canal. Além do que, ele tem a figura, né, geométrica da flor da vida. Por isso que eu coloquei flor da vida. Porque é o princípio de tudo, princípio de tudo. Então, escolher para mim tem N situações da geometria sagrada da flor da vida. Então, foi escolhido com muito amor, com muito carinho, e assim são os arquétipos, né? E quando a gente fala de arquétipos, a gente tem que tomar muito cuidado os arquétipos que a gente tem. Hélio Couto ensina muito sobre arquétipos, eu aprendi muito com Hélio Couto. Então, assim, trazer para mim os arquétipos hoje eu tenho muito cuidado, muita delicadeza de ter essas figuras, né? Que nem assim, eu estou montando aqui o painel para fazer os vídeos para dezembro de Natal. Coloquei esquilos são construtores. Sabia que esquilo ele traz muito lance do dinheiro, do material, do retorno do financeiro. Então, tudo são arquétipos. Então, existe uma força oculta em cada um deles. E quando a gente lê uma carta de tarô, você não tem que se ligar só naquilo que está na carta. Você vai ver água, você vai ver árvore, você vai ver uma pessoa que está descalça. Então, arquétipos é tudo que você vê são arquétipos, entende? E quando eu falei para vocês da intuição, isso vale muito, muito. Porque você, na hora da sua leitura de tarô, a sua espiritualidade, a sua afinidade com um determinado arquétipo é muito importante, porque não tem só aquela simbologia, mas o que significa para você também, que a gente já falou sobre isso. Então, os arquétipos, ele tem esse papel fundamental na hora da leitura das cartas, porque numa carta você pode ver folhas, você pode ver pássaros, você pode ver o símbolo de um vento, né? Então, tudo isso são arquétipos. O tarô é quase uma coisa sensorial. Tem hora até que você sente cheiro da carta. Vocês vão chegar a se conectar, sentir até o cheiro da carta, né? Dependendo ali da sua conexão espiritual. Então, eu coloquei aqui, há mais ou menos 100 anos atrás, quando Freud e Jung iniciavam a psicanálise, já se sabia da importância dos arquétipos, de mitologia e da simbologia para as sociedades humanas em qualquer época. A mitologia ela é muito importante dentro do estudo do tarô, porque ela traz um estudo arquetipado de muita coisa mesmo. Eu já apresentei para vocês um dos livros que eu tenho, que é a Bíblia dos Deuses, né? Aquele que eu já mostrei até para vocês. Ela tem um papel fundamental dentro do tarô e dentro do estudo dos arquétipos, né? Então, quando os trabalhos deles começam a ser publicados, de Freud e Jung, né? Este assunto despertou muito interesse das pessoas. Aí, entre a percepção das pessoas, que pode ser consciente e inconsciente, aquilo que eu falei para vocês, que eu expliquei, pode ser aquela coisa que tu vai buscar no Google, o significado de panela, significado de livro, significado disso, né? Tem um significado, mas também tem essa questão do inconsciente, que eu já expliquei para vocês como que isso acontece ali na leitura do tarô. Quando é inconsciente, costuma-se dizer que é o estímulo, né, que ele é subliminar, né? Então nós temos um arquétipo, aquela coisa subliminar, já falamos sobre isso também. Está bem abaixo da percepção. Então é isso que eu expliquei. Então eu tenho essa caneca aqui, né? Para mim,
Caneca significa tal que é a percepção da caneca. Mas por que eu coloquei aqui? A logo do canal Flor da Vida, por que tem a cor vermelha? Isso são estímulos para mim, inconsciente, do significado dessa caneca aqui, quando eu tomo água no canal. Entende? Aqui quando eu faço vídeo para vocês. Então, esses estímulos são muito importantes. Por isso que você entra no consultório, tem cores verdes, são estimulantes. As cores são arquétipos, entende? Quando você entra e vê, por exemplo, esse véu de noiva, ai lindo, né? Essa planta. Traz uma coisa gostosa, traz uma percepção, além da percepção, traz essa coisa inconsciente que te agrada. Então, tudo é arquétipo, tudo que a gente presta atenção na vida são arquétipos. Né? Esse quadro com borboleta, a borboleta é um arquétipo que a gente tem que tomar muito cuidado em usar. Tem muita gente que tatua muito borboleta. Borboleta é um arquétipo que é de muita transformação, sabe? Então, tipo, consagra, fala que o arquétipo que tá ali tá para essa função. Quando tem esses arquétipos um tanto quanto delicados de se tratar, como a águia, né? Eu, antes de tatuar uma águia, que isso aqui muita gente pensa que é uma árvore, isso aqui é uma águia que eu fiz. O desenho dela todo parecem galhos secos, né? Por quê? Porque a águia, ele é um arquétipo de muito poder. Quando ele dá poder não só para você, como também para a pessoa que olha o arquétipo. Então, eu tenho esse arquétipo para mim. Então, quando a pessoa bate o olho aqui, muita gente fala, é uma árvore, tal, não sei o quê. Tá tudo bem para mim. Porque se uma pessoa, por exemplo, que tem uma áurea um pouquinho, né, carregada e tal, e vê um arquétipo de águia, por exemplo, perto de você, vai dar mais poder naquela energia da pessoa em cima de você. Então, o estudo dos arquétipos é muito importante. E entender eles numa leitura de tarô também é muito importante, tá? Então, arquétipos são energias primordiais do universo, né, que podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes arquetipadas, né, com fundamento, tipo, não sei tudo, até a postura, às vezes o tom de voz que uma pessoa fala com você, imagina, tudo isso é arquétipo, entende? Tudo. Então, são situações, são odores, toques, personalidades, etc. Tudo isso são arquétipos, né? A gente fala assim, e arquétipo, a pinha, por exemplo. Eu tenho muito a pinha aqui, o meu enfeite de Natal tá todo em cima de pinha, esse esquilo tá com pinha, porque para mim a pinha, ela tem uma questão muito forte de intuição. Lembra a glândula pineal. Então, todos os arquétipos que você traz para perto, vocês lembram que no começo do canal eu tinha o elefante, né? Muita gente falava assim, mas o elefante é uma coisa muito pesada, é peso, mas o elefante traz o arquétipo, traz a memória, traz a sabedoria, é um arquétipo muito, muito forte espiritual, né? Então, você ter o conhecimento do significado desses símbolos, né, de todas essas questões, na hora da leitura do tarô, o tarô conversa melhor com você, você tem mais afinidade com aquilo que tu vai passar para a pessoa. Você sabe que uma vez eu estava fazendo uma leitura de cartas e eu, no meio da leitura para uma consulente, ela tinha uma situação, olha como é importante você perceber os arquétipos, muito pesada na casa dela. E eu estava com a carta do jardim do baralho cigano. E eu tenho todos os meus tarôs, por exemplo, as minhas cartas que eu leio para consulta particular, são aqueles ali, já falei isso para vocês.
Então, esse baralho cigano que eu uso em especial nas consultas, ele é um baralho cigano que fala de contos de fadas. Ele é todo em cima de contos de fadas. E desses contos, né? Cinderela, Rapunzel, todos esses contos. Porque esses contos também têm um lado luz e o lado sombra. E quando eu olhei a carta, eu percebi na carta, na árvore, no desenho, na madeira, que é memória. Olha para você ver como é que é importante você entender os arquétipos. Uns pontinhos vermelhos ali. Aí eu olhei, fiquei olhando. Aí quando eu entrei em sintonia com a carta, ali, aí veio a espiritualidade agindo, falando comigo. E eu falei para ela, tem imóvel muito antigo na sua casa? Porque madeira carrega memória. Tem. Falei, ok. Falei, nesse imóvel tem alguma pedra, alguma coisa vermelha? Sim, tem. Tem uns cristais. Olha que loucura isso. Porque eu estava em sintonia. Então, a situação que precisava ser resolvida espiritual na casa dessa pessoa estava ali, naquele imóvel, entendeu? Ela teve que retirar essas peças e esse imóvel vinha de geração em geração em geração. Então, assim, móvel carrega memória. Madeira carrega memória. Parede tem memória, né? Então, assim, essa conexão com a percepção, né, que eu falei para vocês, é muito importante você ter. Andréa, mas como é que eu adquiro essa percepção? Aos poucos tu vai conhecendo, tu vai buscando, a sua curiosidade vai fazer com que você tenha essa afinidade, né? Hélio Couto tem um site chamado Caminho das Palestras. Ele tem que ter muita paciência para escutar Hélio Couto, viu? Porque as aulas dele são 2 horas e lá. Ele é uma pessoa que explica tintim por tintim, tudo. E tu tem que estar muito antenado a tudo. Porque ele é muito, nossa, eu admiro muito ele, o conhecimento dele, tá? Então, a forma de você entender é o resultado que eles produzem numa leitura de tarô, tá? Como que você entende tudo isso? Aí entram os neurotransmissores, porque a gente estava falando de Freud, de Jung, né? Jung, cada um fala de um jeito, que são produzidos por uma pessoa, a partir de que arquétipo ela está vendo, né? Por isso que a gente tem que estar sempre estudando e lendo, porque a gente vai ativando as nossas sinapses neurais, né? Então, elas não dormem, elas ficam sempre ativas, essas sinapses neurais. Então, assim, faz parte dos neurotransmissores. Então, aí faz a sinapse, né? Liga, né? Vamos dizer assim que o Tico e Teco, eles conversam, né? Então, e aí você consegue entender o que você está vivenciando na leitura, o que você está lendo. Tá? Existem vários tipos de neurotransmissores que eu vou falar para vocês, e isso faz parte se você está na busca da leitura, do conhecimento, tem que saber essas coisas, né? Alguns deles que eu vou colocar para vocês. Primeiro, a dopamina. É a dopamina que gera prazer, alegria, força, euforia, prazer, estimula o amor do pai, da mãe. Então, a dopamina, né, é um dos neurotransmissores muito importante. A pessoa, você lê ali, se aquilo gerou uma euforia em você, quando você se conecta com a carta e você sente um sentimento, você já identifica ali, de alguma maneira, o que aquele arquétipo está mostrando para você. Então, você tem que prestar atenção também no que você sente quando você olha a carta. Tem vezes que eu olho uma carta, que é uma carta do coração, por exemplo. E aí me dá uma tristeza, me dá uma vontade de chorar, né? O que aquele sentimento tá trazendo para mim, para eu passar para a pessoa? Tu é um canal
E quando a gente está falando com o nosso consulente, com a nossa consulente, a gente tem que saber muito bem como é que você passa essas informações para ela, tá? Tem acetilcolina, que é estimulante, noradrenalina, que é estimulante, serotonina, que também é estimulante, só que cada uma dessas três que são estimulantes, elas agem numa região do cérebro. Cada uma age numa região do cérebro. Então, para você ver como é que, André, essa aula não tem nada a ver, por que você está falando, eu quero saber sobre arquétipos, mas eu quero que tu entenda a sua conexão, o seu sentimento. O que isso está trazendo para você na hora que tu tá olhando aquela carta? Entende? Para você entender o que você vai passar para a pessoa. Para você ver como que é importante você ter o conhecimento do que é o arquétipo e como ele chega em você. Para você passar esse sentimento, né? Esse significado para a pessoa que você está atendendo. Tá? Os arquétipos, eles são poderosos ou não, positivos ou negativos, fortes ou fracos, né? Aqui eu dou uma sugestão para você ver Jung no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, tá? Na página 188, fala um pouco sobre essa questão do que eu tô falando para vocês agora. Então, os arquétipos, eles provocam situações emocionais, sentimentais e comportamentais. Né? Se você chegou até aqui hoje, nessa aula de arquétipos, você já passou pela lua, pela aula da lua, você já passou pela aula das cores, né? Você já passou por um monte de aula que eu já expliquei para vocês. Então, você já consegue mais ou menos identificar o seu sentimento, o que ele está trazendo para você, que nem eu falei, tem lado luz e tem lado sombra. Então, como é que essas emoções chegam em você para você passar para o consulente? E aí você vai falar assim, você não tem que ter medo não, tá? Você tem que ter respeito pela pessoa, pela forma como você vai passar para ela. Aí, o medo de você falar aquilo que tá falando, não. Porque você tá muito consciente do seu sentimento, do que aquele arquétipo está passando para você. Então, se isso é a sua conexão com a sua espiritualidade, tá afinada, se você tem segurança disso, passa para frente. Por isso que eu não leio tarô, eu não falo de saúde, eu não falo de gravidez, eu não falo de política, porque na experiência que eu já tive, quando eu vi cartas, eu já senti aborto, eu já vi morte, eu já vi, entendeu? E como é que você vai passar isso para uma pessoa? Como é que você vai trabalhar a cabecinha da pessoa com isso? Então, a delicadeza de você passar uma informação é muito importante também. Né? E quando você tá lendo assim, tu identifica, a pessoa já olha para você e fala, o que você tá vendo, Andréia? Sabe? E se você dá aquela risadona, que muita gente gosta, né, risada, que risada gostosa, já fica toda feliz, porque tu tá passando o sentimento da carta para aquela pessoa que você tá atendendo, tá? Então, a compreensão desses arquétipos, eles são muito, muito, muito importantes. Eles provocam situações emocionais, sentimentais e comportamentais, tá? Aqui eu coloquei uns exemplos que fala assim, como exemplo, né, de arquétipo. Até nas frases, ele caiu como um pato. Caiu como um pato. Olha, isso é um arquétipo. O que significa? Ele é otário. Compreende? Eu vou tirar o chapéu, né? Vou tirar o chapéu para alguém. Estou reconhecendo o valor dessa pessoa. Isso tudo são aulas de Hélio Couto. Ele é uma raposa. Ele é uma raposa, quer dizer, ele é esperto. Tá vendo? Como até a forma como você fala para o seu consulente, de uma forma subliminar, isso pode chegar e dar o tilt dele ali. Até a forma como você fala as coisas para o seu consulente. Ele é um banana, né? Que é uma pessoa, quer dizer, que qualquer um pode passar essa pessoa para trás.
Então, assim, até a forma como você fala com o seu consulente é arquetipada. Entende? Então, muitas vezes você precisa falar uma coisa para uma pessoa e tu através, sem mexer no livre-arbítrio dela, tu vai passar a leitura de uma forma, né, subliminar para que a pessoa tenha a compreensão dela. E aí a espiritualidade vai agir naquela pessoa, né, para quê? Para que ela tenha aquela conexão que precisa chegar até ela. Se ele é um banana, se ele é isso, se é aquilo que eu vou falar, né, vai chegar até ela de acordo com a percepção dela, com a situação que ela está vivenciando, com tudo que ela está passando. Por isso que sempre eu peço nas leituras do canal para fazer a oração. Antes de eu atender alguém, eu peço para essa pessoa fazer a oração, se conectar com o anjo da guarda dela, né? Por quê? Porque de acordo com as coisas que a gente vai falando, às vezes, por quê? Porque tarô é um oráculo. Tarô é um oráculo. Eu já expliquei para vocês a história de Hércules, né? Então, às vezes, aquilo que você está falando para a pessoa não tem sentido nenhum. Mas, André, é tudo arquetipado. É tudo arquetipado, né? Lembra da esfinge? Decifra-me ou devoro-te. Outra, como é que é outra? O que é o que é? De manhã, como é que era, gente? De manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2 e à noite tem uma. Lembra dessa pergunta? Né? É a criança que engatinha, o adulto e o velhinho. E à noite tem 3. E o velhinho com a bengala. Né? Então, assim, é muito importante vocês compreenderem isso para vocês saberem como que vocês passam tudo isso para a pessoa que está à sua frente, que você está atendendo, tá? Então, nesses aspectos entram as imagens nas cartas, nos filmes, na mitologia, né? Então tem toda essa questão. Existe um livro que ele tem para você baixar. Eu acho até que eu tenho o link dele, mas eu vou deixar a foto dele aqui para vocês procurarem. Acho que eu tenho ele baixado. Eu acho até que eu já passei para vocês. Chama Marketing e Arquétipos, de Hélio Couto. Tá? Símbolos, poder e persuasão. Né? Tem muita gente, por exemplo, que usam muitos símbolos fortes no cenário, imagens fortes no cenário. Aquilo chama a pessoa. Chama a pessoa, né? Então, o que é isso? Uma figura de muita força, entende? Isso faz parte, isso é marketing visual, entende? Uma coisa assim, eu uso muito, tudo isso aqui para mim é muito suave, mas isso tudo para mim aqui, no marketing visual tem, né, luz, a cor azul espiritual na janela, o gratidão, o verde da cura, mas não são arquétipos impactantes. Impactantes, por exemplo, eu colocar figuras aqui de santo, né, que traz essa força. Então, eu tenho muita delicadeza com isso tudo que eu tenho, mas cada um é cada um. Cada um vai se conectar com a sua energia, mas eu quero aqui que vocês compreendam o que são arquétipos, principalmente por isso. Até a forma de você falar, de você colocar o sentimento que você tem na carta quando você lê, tudo isso são arquétipos que você tem que prestar atenção quando você realiza uma leitura, né? Aí eu trouxe aqui algumas coisinhas, alguns arquétipos que geralmente aparece nas cartas, né, e que talvez possa ajudar vocês. Por exemplo, abelha. Abelha significa organização, lealdade, disciplina, equipe, harmonia, socialização. Mas por quê? Para e pensa. Entendeu? Para e pensa no trabalhinho. Mas para você, a abelha pode ter outro significado. Andréia, uma vez eu levei um ferrão, doeu pra caramba.
Então, quando você se conecta com a figura que aparece, a carta que aparece uma abelha, qual que é o sentimento que aquela abelha está trazendo para você naquele momento? Qual que é o neurotransmissor que está mexendo com você naquele momento de você ler a carta? É a dor da picada? Né? É o senso de organização? É nesse sentido que eu falo para vocês, tá? Águia, soberania, beleza, coragem, força, imponência. Adaga, mudanças necessárias para a gente crescer. Asas, liberdade, leveza, alçar voo, espiritualidade, despojar de situações, né? Apego, vamos dizer assim. Arco-íris, eu sempre falo isso para vocês nas cartas. Arco-íris é a união dos opostos, ascensão da consciência. O besouro, renascimento, autoestima. Nossa, André, mas o besouro vive ali na caca, não sei o que lá. Qual que é? Qual é o neurotransmissor que está despertando em você quando você vê esse besouro? Compreendeu? Camelo, trajeto, viagem. Colmeia, foco, propósito. Conchas, sorte, feminilidade, prosperidade. Tenho conchas aqui também. A carpa, você sempre vê tarô com carpa. Resistência, sorte, perseverança, sucesso. Aí tu olha aquela carpa dourada na carta, né? E você olha ali, tal, que lindo. Nossa, tem uma carpa, dinheiro e prosperidade. Aí do lado da figura que tem a carpa tem um pendurado, né? Poxa, você vai conseguir, tem que ser resistente, mas tu vai conseguir, tá aqui. Vai exigir um pouquinho de você, porque a carpa tem isso. Aí cavalo marinho, força, poder, mas o cavalo marinho para você também tem esse lado também do pai, né, que cuida muito do filho, porque tem o cavalo marinho, ele, né, ele carrega os filhotinhos dele ali com ele, entenderam? Então tu vai perceber como é que essas informações chegam para você. Coruja, sair da estagnação, superação, crescimento, busca do conhecimento. Coruja branca, bons presságios. Ainda que os problemas aconteçam, você triunfará sobre eles com sabedoria, né? O cisne, fidelidade, pureza, luz. Estou falando só alguns significados. Se você buscar, você vai achar um monte. Coelho, instinto primitivo, querer viver, né? Não é só fertilidade, tá? Camaleão, mudança, flexibilidade, adaptação, evolução pessoal. Cervo, pureza, liberdade, mediador do céu e da terra, conduz a luz. O cervo, o cervo é um arquétipo muito poderoso. Você vê muito em tarô, tá? O cervo, muito, 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 muito. O cervo, ele é quase como uma figura de Deus aparecendo na sua frente, porque Buda, os budistas, ele tem a figura do cervo como um Deus. Quando aparece, parece que é a presença divina. É muito forte o arquétipo do cervo numa leitura de tarô, né? Por exemplo, tem uma tempestade lá numa figura de tarô e tem um cervo lá no meio. O que é esse cervo? Vai se molhar na chuva? O que é água? Então, é o universo, é o Deus, é o Todo-Poderoso, trazendo uma limpeza, às vezes é uma tempestade, mas ele está agindo nessa tempestade. Entenderam? Cavalo, liberdade, força, poder, liberdade de espírito para aumentar, né, a sua força interior. Dragão, iniciação, evolução através de provação. Dragão é uma selfie, também fala de você mesmo, riqueza, força e proteção. Depende do dragão também. Nós não vamos falar sobre dragões aqui, mas dragão é um universo assim que a gente tinha que fazer um vídeo aula só sobre dragões, né? Meu Deus do céu. Estrela, sorte, prosperidade, proteção. Espiral, evolução, movimento ascendente e auspicioso. Escaravelo, ressurreição e vida, movimento do sol. O escaravelo é uma figura que também representa o pai, às vezes, tá? A figura do pai. Flor da vida, expansão da consciência. Flor de lótus, criação, fertilidade, pureza. Fada significa destino, o fado.
entendeu? Significa destino. Falcão, vitória, poder de visão. Ganso, falta de foco e objetivos. Cara, vocês nunca mais vão esquecer disso. Quando vocês verem um ganso, você vai lembrar de mim. Ele anda assim, né? Ele vai assim, vai todo assim. É falta de foco, sabe? Ganso é uma figura muito hilária. Guarda-chuva, reunião, muitos filhos, afastando os males, orando por boa sorte, proteção divina, tá? Leoa, soberania. Muito mais que o leão é a leoa. Lagarto, dons ocultos. Responsabilidade de sempre usá-lo para o bem. Sempre. Eu tenho lagarto também, alguns arquétipos que eu tenho na minha casa. Lagarto, pinha, girassol, elefante, passarinhos, muita coisa, né? Mas o lagarto é um deles. Lua, fertilidade, renovação, passividade. Maçã, sexualidade, sedução, mundo e sabor. O pomo dourado, que é essa maçã que eu tenho aqui, ó, esse é um arquétipo. Dentro da mitologia grega, isso aqui é muito forte. Vai buscar a história do pomo dourado. Tem até um dos trabalhos de Hércules, tem vela aqui. Um dos trabalhos de Hércules, eles pegarem umas maçãs douradas, que aí foi Atlas que ajudou ele, né, a buscar esses pomos dourados. Então, significa riqueza, prosperidade. Só que esse é um arquétipo, por exemplo, se você tem, ele não pode, ele sempre tem que estar de uma forma indireta, onde a pessoa está vendo. Por exemplo, eu não vou colocar ele aqui. Eu quero, né? Por que a Apple tem a maçã dourada? Mordida também tem outro significado, tá? Então, não é assim que você tem que deixar ele à vista, mas de uma forma discreta. Entende? Tem todos os cuidados aí. Barba. O que significa barba? Quando você vê maturidade, sabedoria. Aí sai lá na leitura de tarô, por exemplo, uma pessoa, dois homens, a figura de dois reis. Um tem barba, o outro não tem barba. Né? Ali você consegue identificar que o tal do rei, pode ser qual for rei, não sei o que, ele tem muita sabedoria, ele é muito mais maduro do que o outro. Entende? Castelo, proteção, segurança, mundo dos sonhos encantados. Nessa carta do baralho cigano que eu tenho, tem uma carta da lua, é a carta onde tem a carruagem da Cinderela em direção ao castelo, né? E aí você vê o arcano da lua. Primeiro que a carta da lua no baralho cigano, vamos supor, tô dando só um exemplo de arquétipos. Não tô falando baralho cigano aqui por causa de uma imagem que eu me lembrei. Essa questão da lua no baralho cigano tem um significado, no tarô tem outro, então eu não vou confundir vocês nesse momento com o significado da lua no baralho cigano, mas indo em direção a um sonho. Então, lua tem muito essa coisa do psicológico dentro das cartas, né? Essa coisa lunática, vamos dizer assim. Então, tá indo para um sonho, tá indo para uma fantasia. Então, entender o significado dali com o contexto, com o restante das cartas também é muito importante. Círculo é a divindade total. Cruz, né? Eu tenho um tarô, o Ás de Paus, o tarô que eu uso no canal. Tem o Ás de Paus, abaixo tem o triângulo e acima tem o círculo e o camaleão dentro do círculo. Olha quanto arquétipo para você ler. Um fundo vermelho, um vulcão lá no fundo. Aí você vai ler só o significado do Ás de Paus. E interessante, gente, é que cada vez que eu olho essa carta, uma hora eu vejo o vulcão, outra hora eu vejo lava, uma hora eu vejo o camaleão dentro do círculo, que ela se conecta com você dependendo do contexto da leitura. Cruz, espírito e matéria unificados, tá? Não é só que nem eu já passei para você o significado dos glifos também, mas aqueles glifos onde tem a cruz ali é uma coisa, nós estamos falando de, se você pegar uma cruz
Apareceu uma cruz ali, né? Primeiro é vitória, é final, pode ter N situações, mas uma delas também, principal para mim, que é esse espírito e matéria unificados, tá? Uma esfera dourada, perfeição. Você sabia? Eu vou ensinar vocês a abrir a mesa também, mas por que é a perfeição? Porque a luz crística é dourada. E você está dentro de uma esfera dourada, é muita proteção, tá? E é perfeição. Estrela de Davi de 6 pontas, os opostos se complementam. A nudez significa pureza, inocência, despojamento, mas verdade, a sua verdade também. Papiro, palavra, sabedoria, ensinos. Pentagrama, equilíbrio interior, espiritualidade, proteção, magia, os 5 sentidos, né? Quais são os 5 sentidos? Né? O quadrado, o mundo material, estrutura de vida, ordem. Então, sempre que você vê um quadrado ali, fala do mundano, né? Enquanto o círculo, ele fala da perfeição, né? Do divino, a esfera da perfeição, da divindade, o círculo, o quadrado é a matéria, tá? Matéria. Raio, poder celestial. Muito, vocês lembram da carta da torre, né? A torre vem assim, pá, aquele raio cai na torre e tal. Nós já falamos sobre a torre, mas é o poder celestial. Sempre que aparece um raio, é um poder celestial. Roda, movimento, avanço, continuidade. Serpente, conhecimento, astúcia, aviso de cuidado. Serpente muitas vezes é um arquétipo também que se fala de homossexualidade, não. Fala de, também, bissexualidade. Bissexualidade. Serpente sempre fala de bissexualidade. Tartaruga, adivinhação, sabedoria, longevidade. Terra, matéria, concretização, lado prático da vida. Touro, fecundidade, força, vigor. Triângulo, progresso e evolução. Triângulo para cima, progresso e evolução. Triângulo para baixo, regressão. Eu tenho uma técnica aqui de leitura que eu fiz para mim. São 6 cartas. 3 em cima, 3 embaixo. Então, no aspecto positivo, você não viu em lugar nenhum, isso é uma coisa minha. Eu vejo a base, né? A segunda carta da fila de cima, a primeira e a terceira da fila de baixo. O aspecto positivo, ascensão. E aí, as duas, a primeira e a segunda de cima com a terceira de baixo, é o triângulo invertido que eu uso, que é regressão. O que você pode fazer, né? Que pode trazer para trás. Então, triângulo para cima, ascensão, triângulo para baixo, regressão. Trigo, fertilidade, fartura, sustentação espiritual. Muitas vezes a gente vê o trigo também como centelha divina. Tem cartas do baralho cigano da foice, por exemplo, que está cortando, ceifando ali, tem muito trigo, né? Então existe um ceifar. Se a gente for falar, bom, não vou falar de baralho cigano aqui. Véu, mistério, segredos, pureza, virgindade. Então eu trouxe só alguns para vocês, né? Existem infinitos que vocês vão encontrar ali no baralho, no tarô e nos decks, né? Nos oráculos que vocês forem comprar. Eu vou falar também diferença de deck e de oráculo para vocês, se é que eu já não falei, né? Deixa eu ver aqui. Não, vou falar ainda. Então, a importância dos arquétipos, eu trouxe essa aula por causa disso, né? Mas para vocês terem essa compreensão, né, de como que até o som, a maneira que você fala, como que você fala, tudo isso é arquétipo numa leitura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo grande. Até a próxima. Vou gravar na sequência, mas você vai ver eu de novo de cabelinho molhado, tudo bonitinho aqui, porque vou gravar outro na sequência para vocês. Tchau, tchau.